conversinha ao pé do ouvido. O Valmir Maciel, tudo bem, Valmir? Ele faz uma pergunta pra gente, vamos ver se a gente consegue responder pra ele aqui. O que ele pega? Aqui o e-mail é muito grande, né? Onde é que vamos achar a essência? Eis a pergunta. 3 eventos que aconteceram na vida dele. Bom, isso aqui não interessa mais pra ele, não. Pra você que tá ouvindo, não. Deixa eu ver. A terceira. Eu já contei, eu já escrevi, já respondi você por e-mail também, Valmir. Mas o que ele tá perguntando aqui? Vamos responder, que aí o ouvinte já se entrosa com isso, ó. Ele tá perguntando aqui sobre os ciganos, né? Os ciganos, pelo que eu sei, tem muita gente que vai achar que isso aqui é uma barbaridade, tem descendente de cigano, então que vai falar, esse cara é louco, tá falando de nós aí. Mas você que é descendente de cigano, você sabe a língua do cigano, de onde vem, não? Eles apareceram numa região lá falando uma língua que ninguém sabe o que é até hoje. E a gente se atreve a dizer que era agartino, né? Uma língua cósmica, porque os primeiros ciganos, os restos que ficou aqui, porque a maioria deles já voltou para uma espécie de quinta dimensão físico-mental abstrata, né? Onde estão as agartas, né? De lá que eles aprontaram lá, porque o ser humano pode aprontar até no último degrau da escada de Jacó, se ele quiser, ele apronta e cai, né? E cai mesmo. Não é o ser humano, o que está lá, aquele ser de alta hierarquia, ele cai, depende do que ele fizer, né? Se ele contrariar o plano cósmico, ou o chefão, aquele que manda tudo, o princípio criador de tudo, princípio gerador de tudo, né? Se ele contrariar tudo, a coisa fica complicada. Os ciganos, então, prosseguindo, são da dimensão físico-mental abstrata, de um lugar chamado Agartha. É nada mais que o paraíso perdido do poeta inglês Milton, que estudava isso. Ele que é tão querido lá na Inglaterra, ele estudou isso, mas nunca contou muito para os ingleses, não, senão já quase escorraçaram o Isaac Newton, porque procurou escola esotérica, né? Ele que era tido como um dos maiores gênios que a Inglaterra já produziu até hoje. Apareceram como num passe de mágica, falando uma língua que a maioria esmagadora do planeta não sabe o que é, que língua é essa. E até agora, e ninguém sabe. E que apelidaram de língua ritana, gitana, cigana, sei lá, fale como você quiser. Mas isso aí é o profano, é que todo mundo sabe. Você clica www.google.com.br, você tira lá páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas sobre cigano, mas nada de coisa oculta, né? Oculta é o que eu estou contando para você aqui. Se você não gostar disso aqui, você procura a explicação profana, aceite, pega o que você quiser. Eles aprontaram lá na Agartha, e muitos deles foram expulsos para a face da terra, mas como são seres de hierarquia, e eles não iam contar aqui, o fato deles gostarem do ouro é porque o ouro faz bem em contato com a pele. Cada um de nós deveria usar pedacinho de ouro em contato com o corpo. O ouro tem uma vibração muito boa, ele é amarelo, né? Amarelo ouro, é a cor do primeiro trono, ou do mundo da intuição. Ele ajuda o ser humano a evoluir um pouco. Dos metais, ele é muito importante, mais importante que o ouro, só o oricalque, que não tem mais na face da terra, está escondido, é uma liga metálica que dá para fazer a lataria dos discos voadores e de grandes naves espaciais que voam só nessa dimensão físico-mental abstrata. Elas não podem aparecer aqui, são tão grandes, né, que taparia o continente inteiro, sei lá. Eu já falei disso aqui outras vezes. Vamos continuar então. Então eles aprontaram lá. Como os seres de hierarquia aprontam, mas sabem que não tem outro caminho para eles, porque eles têm que voltar à casa paterna. É que nem o filho rebelde, né? O filho apronta, então depois sai pra rua, dorme na rua, quase que botam fogo nele como mendigo. Um dia ele dá aquela saudade e fala, era tão bom, mamãe, papai, começa a chorar. Aí localiza a televisão, vai lá o Gugu, sei lá quem, já cata o sujeito, leva lá pra casa, ele entra chorando. Ah, mãe, que prazer, voltei. Ah, meu pai, me perdoe e tal. E volta aquele pentelho lá, talvez pra não encher mais o saco dos pais, né? Mas ele acha que tá horrível em casa, porque não tem parâmetro para raciocinar e a cabecinha não ajuda ainda, né?
Então é o que aconteceu com os ciganos. Quando eu falo que tudo quarto dia da criação é tudo criança, é a Agartha também, os avataras também, os representantes divinos idem. Isso vale para os universos todos, os 144 mil universos paralelos, né? É capaz de um representante máximo de Deus vir aqui e fazer uma pelada fim de semana, né? Não tem os atletas de Cristo também? Bom, então quando eles caem, os seres de hierarquia elevada, como não tem outro caminho para eles sabem que não adianta, né? Não é um caminho religioso, né? E eles não estão com medo de ir para o inferno, porque eles sabem que o negócio é diferente do que as religiões contam. O que eles fazem? Eles, para se redimir daquela queda, então eles vêm com uma incumbência qualquer. É o caso, por exemplo, do anjo caído, né? Ou dos exilados de capela com o chefe deles, como diz o comandante Edgar Armand, a mesma coisa, né? E ele caiu aqui, mas com o dever de nos dar o mental abstrato, que ele é o chefe do plano mental abstrato. Ele é o chefe do Akasha. Não existe plano mental, ou manas, ou maná que cai do céu, sem o quinto planetário, o arcanjo Samael, caído da igreja. Ou Deus do fogo, hoje em dia, como é conhecido, Ara, Bel, né? Bel, Deus, Ara, Deus da Ara, do fogo, etc, né? Aquele que, com fogo de vulcano, modela as pessoas e modela tudo, colocando-as no caminho melhor da racionalidade, que até então é só emoção, o ser humano, né? Ele dividiu os sexos lá para trás, segundo Helena Blavatsky, 18 milhões de anos atrás e tal. Então, é o caído, ó. E que já está redimido faz tempo, hein? O Papa Pio XII sabia disso aí. Isso é coisa esotérica. Ele sabia, mas não está em livro nenhum, não adianta procurar, né? Pio XII sabia disso, mas ele não conseguiu essa redenção do quinto senhor, né? Como se ele, que é o criador de tudo, fosse redimido pelo homem. Vê se pode, né? O homem redimiu um Deus. A pretensão do homem. O homem redimiu um Deus, né? Não tem que ser um superior que redime o inferior? Tem que ser, evidente, né? Ele já está redimido. Então com os ciganos aconteceu a mesma coisa, né? Eles aprontaram lá, vieram para cá com a obrigação de trocar crianças especiais nascidas aqui. Crianças que têm mães de outra dimensão, de Duat, né? E pais da face da terra. Mães que criam filhos para o mundo e não para elas, para ficar chorando aí porque o filho isso, filho aquilo, o filho tá metido com droga. Não, elas criam para o mundo. O que vai fazer? É a missão de colocar mônada para viver ou encarnar. Algum deles aí, ou alguns, se descuidaram, né? E foram vistos, mesmo que usando de magia, que eles sabiam mexer com magia como poucos, né? Imagine seres de Agartha aqui na face da Terra. E eles desapareciam. Eles entravam numa casa, pegavam trazia a criança de Agartha, nascida lá, que era cara de um, focinho do outro aqui da Terra, eram gêmeos espirituais também. Botava o Agartino aqui, que tem gen melhor, né? E levava o daqui para lá, porque quando novinho dá para levar uma criança para lá, né? Então, em benefício da criança daqui também, claro, né? Então, tivemos vários trocados. Isso só é possível contar agora, nesse século XX, que o professor Henrique de Souza começou a contar essas coisas. Você não vai encontrar isso em livro nenhum, em sociedade esotérica nenhuma sabe disso, desse jeito, né? Desse jeito, não. E eles trocavam. Mas esses que descuidaram, né? Viram ele pegando uma criança no bercinho e sair correndo, ficou aquela fama de cigano ladrão de criança. Puxa vida, né? O desconhecimento, a ignorância o que faz, né? Se eles soubessem, né? Que aquela criança daqui está sendo levada para lá e a de lá para cá. Então veio de lá um Henry Ford, um Santos Dumont, um Eça de Queiroz, um Emílio Zola. Você acha que Emílio Zola ia copiar Eça de Queiroz? E Emílio Zola escreveu O Crime do Padre Gounod, Eça de Queiroz escrever O Crime do Padre Amaro? Os dois livros são idênticos, um ia imitar o outro. Você acha que os irmãos Wright e Santos Dumont, que tiveram a mesma ideia do avião, se um não inventasse, o outro inventaria, a mesma coisa. Aí que tá, esse é o mistério. A criança que vinha de baixo tinha antenas enormes invisíveis na cabeça. No Tibete, lamas especiais, durante centenas de anos, eram responsáveis pela criação de formas pensamento para serem realizadas no Ocidente. Esse é o verdadeiro sentido do ex-Oriente Lux.
Não venha me dizer que é o sol que nasce no Oriente, querido ou querida. Não é nada disso. Também é, mas não é isso, né? A forma pensamento vinha para realizar no Ocidente, daí o Oriente negativo, gerador de ideias, e o Ocidente positivo, realizador dessas ideias. Só esta explicação me convence de que não houve plágio, né? No caso do essa de Queiroz e do outro, no caso do avião. Hoje esse processo está diferenciado, a não ser com relação aos inventos mais importantes, como a humanidade, mesmo sendo psicomentalmente infantil, por estarmos no quarto dia da criação, composta de 10 dias e cada dia, guardando proporção com o fóton, dura 1 setilhão de anos, o fóton vive 1 setilhão de segundos só e fóton é luz. A ideia pode vir, via de regra, diretamente de Agartha, onde estão aterrizadas 7 naves espaciais gigantescas, do tamanho de um continente inteiro, na dimensão físico-mental abstrata ou manásica, de manas, do sânscrito, que significa mental abstrato, e que deu o maná que cai do céu dos religiosos, e que não é para comer não, é alimento espiritual. Então cada nave é responsável por um dos 7 dias da criação. A quarta Agartha, tem um Agartha também, que é um local lá, né? Isso aqui na Terra. Mas a quarta Agartha, ou nave, é a responsável por esse momento. O filme Independence Day é uma realidade inspirada, quem sabe, pelos nossos próprios preceptores, ou papais cósmicos, para tirar a gente dessa vida tão idiota que a gente vive aqui e que não tem o menor sentido, e as pessoas estão descobrindo isso dia a dia. É um universo em desencanto, felizmente, como dizia o saudoso Manuel Jacinto Coelho. Portanto, não vejo vantagem nenhuma em lembrar-me de 59 encarnações que eu tive. Ué, e daí? Isso aí já passou. Mas só serve para um certo alicerce. E de ter tido ideias, eu, Carvalho, que estou falando com você, que antes me pareceram inéditas. Pois um dia a ideia será do alcance de todos na Terra. Ninguém vai registrar mais marca, patente disso, daquilo. Vai ser tudo em benefício uns dos outros. Mas esse paraíso terrestre, só quando a Agartha vier para a face da Terra é que nós teremos, né? Aí daremos razão ao poeta Milton, em inglês. Inteligente para mim, viu? O ouvinte está perguntando o que eu acho dos seres inteligentes e tal. É um ser que tem que ter 3 capacidades: captação, expressão e compreensão global das coisas. Captação, expressão e compreensão global das coisas. Esta compreensão global das coisas é a mais difícil, pois exige um conhecimento muito além do profano. Sábio é aquele que é portador dessas 3 capacidades e, no entanto, é humilde e modesto não para agradar os outros ou para ser cristão, mas porque ele sabe se localizar no espaço-tempo cósmico e sabe, ele tem certeza que o que ele sabe é infinitamente menos do que há por saber e que está num futuro lá distante. Sócrates não era um bobão quando dizia eu nada sei. Ele sabia que não sabia mesmo e pronto. E a gente repete isso aqui. Eu também não sei porcaria nenhuma. Umas fraçõezinhas, umas coisinhas que a gente passa para você pensar.